sobre esse grupo? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Em primeiro lugar, parabenizar pelos comentários que antecederam a minha fala, que são extremamente pertinentes. Como você vinha falando, Santa Catarina é um estado que tem os melhores indicadores de segurança, está entre os melhores indicadores de segurança do Brasil, e essa ocorrência não traduz a situação da segurança do estado de maneira nenhuma. Entretanto, nós temos consciência, nós sabemos, nós que estudamos segurança pública, que a ausência de medo, a confiança no aparato policial, a sensação de segurança, ela se sedimenta tanto pelos pequenos incidentes do dia a dia, que nós temos bem controlados, como pelos grandes eventos, que acabam gerando essa sensação de impotência, de fragilidade e de vulnerabilidade. No caso específico desse assalto, o que nós percebemos é que é uma quadrilha provavelmente de fora, há elementos factuais para isso, o sotaque, a maneira de operar, e há elementos que são conjunturais. Nós não temos quadrilhas com essa estrutura em Santa Catarina, embora eu vi que vocês estão estudando essa questão. Normalmente, nesse tipo de assalto, há uma mescla de mão de obra local, que ajuda nos pequenos detalhes que exigem conhecimento do terreno, no levantamento e na operação, e quem detém o dinheiro, as armas, a logística e a metodologia do assalto, que normalmente vem de fora. 3 coisas chamaram a atenção. Em primeiro lugar, a quantidade de pessoas, carros e armas, o que indica uma logística cara e sofisticada, associada a um planejamento minucioso. Em segundo lugar, o emprego de uma arma que é bastante cara e difícil de achar no Brasil, e além dos fuzis que forem encontrados, que são vistos, tem um grande poder destrutivo, que é a arma de calibre .50, é uma arma que foi originalmente desenhada para ser antiaérea, mas a principal característica dela é a capacidade de perfurar blindagens pesadas e obstáculos pesados. E o terceiro, a questão de deixar para trás explosivos, muitos deles armadilhados, muitos deles prontos para serem acionados no caso de precisar para dar cobertura à fuga. Coronel, aos olhos de um leigo, não parece um pouco desproporcional esta operação para roubar uma agência bancária? É preciso ver, né, exatamente a característica dessa agência para identificar o porquê ela se tornou um alvo tão atrativo, né? Nós costumamos dizer que um crime só ocorre quando há 3 elementos presentes que formam um triângulo. Você tem que ter um ambiente favorável ou desprotegido, você tem que ter um ofensor disposto e que acha que aquele crime vale a pena e capaz, e você tem que ter um alvo que é desejado e vulnerável. Há uma proporção entre o esforço e o retorno, então é possível que informações que sejam veiculadas nos próximos horas, dias e semanas deem conta da razão pela qual esta agência ou outras na região motivaram um crime tão estruturado, tão articulado e preparado, e também um crime que tem uma logística muito cara. Esses crimes que envolvem muitas pessoas, muitas armas, muitos veículos, meses de preparação, custam muito caro e representam o investimento de uma quadrilha já estabelecida, já com capacidade de capitalização, capacidade financeira, que a distingue das demais. Coronel, o fato é que a gente cada vez mais noticia esse tipo de assalto, né? Cada vez mais cenas impressionantes, recorrentes. Então eu pergunto ao senhor, realmente não está faltando, e eu sei que dificuldades há, inclusive de estrutura para os policiais investigativos, mas não está faltando uma grande articulação entre as polícias para ver o que todos esses crimes têm em comum? Porque o senhor mesmo disse, possivelmente não são de Santa Catarina. Os reféns falaram, olha, não reconheço esse sotaque. É um grupo que pode estar agindo nacionalmente. O que carece ainda? O que tem que ser feito para essa área de inteligência trabalhar melhor? Bom, essa é uma excelente pergunta, porque a maneira mais efetiva e segura de lidar com esse tipo de crime é haver um trabalho prévio de inteligência pré-delitual, antes do crime, que seja capaz de identificar ele sendo articulado, os carros sendo roubados, as armas sendo compradas, contrabandeadas ou alugadas, as pessoas
envolvidas sendo recrutadas, a logística sendo montada. Isso depende não só de órgãos públicos, porque como interagimos com empresas privadas, né, que fazem a segurança de estabelecimentos como esse, representam a necessidade de uma cadeia mais ampla de inteligência, e também há uma questão envolvida no sentido de ampliar talvez a capacidade de investigação de polícias que hoje não a fazem, como por exemplo as polícias militares, que muitas vezes são as que têm maior contato com os pequenos crimes preparatórios, o roubo do carro, o transporte das armas, o contrabando, né, ou o transporte no território nacional da munição e assim por diante. Mas o que eu destaco é que esse é um crime que ainda não pode ser considerado bem-sucedido. É preciso tirar um pouco o olhar da batalha, que foi importante, e ter um olhar mais amplo sobre a guerra como um todo, se a gente quiser usar essa linguagem bélica. Nós tivemos uma primeira oportunidade, primeira fase de evitar, que é a inteligência. Depois, há a pronta resposta, cujo foco não é necessariamente prisão, mas sim garantir a proteção das pessoas, garantir que não haja efeitos colaterais e, na medida do possível, fazer o law enforcement, a aplicação da lei. É uma das fases mais difíceis, porque nenhuma cidade é dimensionada para os piores casos no mundo inteiro. Então, quando você pega um worst case, que é um pior caso, ele sempre escolhe a hora, o local e o teatro de operações para garantir a superioridade. Agora, neste momento, as forças de segurança devem estar, pelo protocolo, com dois objetivos: coletar o máximo de provas e indícios para nos levar para uma investigação atual e futura robusta, e ainda tentando entender e varrer a área para ver se não há ainda pessoas, armas, dinheiro ou sinais que levem à captura no curto prazo das pessoas, dos criminosos. O último passo é a investigação. Se daqui a um mês, 2 meses, 4 meses, após uma investigação robusta e complexa, nós conseguimos desarticular essas quadrilhas, enquanto forças de segurança, como fizemos no passado, eles não ganharam. Quem ganha é o Estado e quem ganha é a proteção da população, que tem uma quadrilha desarticulada, das pessoas presas, e o cenário mudar. Eu vi um otimismo muito grande por parte das autoridades, inclusive do governador, em relação à elucidação do caso. E o motivo pelo qual eles pensam assim, eu queria a opinião do senhor, é que os peritos de Santa Catarina são muito respeitados, e os últimos casos, não exatamente dessa monta, foram elucidados com uma certa brevidade. O senhor também é otimista? Na verdade, não há como ter um prognóstico certeiro, mas a probabilidade de localizar os criminosos, a médio e longo prazo, é grande sim. A perícia de Santa Catarina é muito boa e se articula com uma perícia nacional cada vez mais forte. Santa Catarina tem fortes laços de inteligência com outras polícias, tanto a militar como a civil, e nesse momento, eu não estou na operação, eu sou ex-comandante da Corporação Polícia Militar, deve estar havendo uma troca intensa de informações com São Paulo, Rio Grande do Sul, com o Paraná e talvez até com o Nordeste, por conta de alguns indícios. E por último, a nossa Polícia Civil tem uma tradição de elucidação de crimes complexos. Em casos anteriores, nós conseguimos fazer isso, e a maioria dos criminosos que cometeram crimes parecidos em Santa Catarina foram presos ou acabaram morrendo em confronto com a polícia. De tal maneira, de tal sorte, que a gente teve uma redução só nesse ano de 50% nessas ocorrências, em cima de uma redução de quase 40% no ano passado. Coronel, aqui como o Otávio até falava há pouco, esses grupos têm se caracterizado por atacar as forças policiais locais como maneira de intimidação. Eu queria entender, até com o olhar de um leigo, de repente de um cidadão de Criciúma, qual é o protocolo da polícia? Quer dizer, quando a polícia local percebe que está acontecendo um ataque de grande monta, eventualmente um ataque que eles não estão preparados para enfrentar de maneira frontal, ou se estiverem, o risco de mortes, de feridos é muito grande, qual é o protocolo policial? O que a polícia faz numa situação como essa? É óbvio que o protocolo operacional é sigiloso, porque ele representa uma vantagem das forças de segurança sobre os criminosos, né, que sempre buscam antecipar as ações da polícia. Mas eu posso falar de alguns aspectos. O primeiro dele são as prioridades. A primeira prioridade é a vida humana,
a segunda prioridade é a aplicação da lei. Então, no momento desse, preservar vidas humanas faz parte do protocolo. O segundo aspecto diz respeito à rápida mobilização de resposta. Então, quando isso acontece, rapidamente uma mobilização local, regional, estadual, e como Criciúma é muito próximo do Rio Grande do Sul e há um forte intercâmbio, o Rio Grande do Sul se mobilizou, tanto que equipes gaúchas da Brigada Militar estão em Criciúma apoiando. A terceira questão do protocolo diz respeito ao cuidado com a identificação rápida e a preservação de provas e indícios que possam ter valor pericial, tanto para buscar indícios para a prisão no curto prazo, um telefone perdido, uma digital que possa identificar um autor, uma arma de autoria conhecida, de tal sorte que se consiga a prisão no menor prazo possível. Comandante, Otávio de novo, a gente está vendo que quem bota a cara a tapa quando acontece esses crimes de novo cangaço, ou é a polícia militar ou é a polícia civil, a quem cabe investigar crimes contra banco. Eles só agiram porque eles têm armas de guerra, ou seja, é crime federal. Essa arma entrou aqui, chegou até Criciúma, é crime federal. Essa arma circulou por estradas federais. E mais, usaram explosivo que cabe a fiscalização ao Exército. Então o senhor não acredita que tanto Polícia Federal quanto Exército ficam numa condição muito confortável, enquanto a PM e a Polícia Civil dão a cara a tapa nessas situações? Você aponta por uma questão interessante. Crimes complexos como esse têm que ter uma abordagem complexa na prevenção e repressão. Eu incluiria na sua conversa as empresas privadas e as suas áreas de inteligência, de segurança e perda de ativos. É impossível que não haja uma inteligência monitorando isso. E também a responsabilidade de verticais que são eminentemente federais, como você apontou. Eu vou apontar mais do que você enumerou. Então, nós temos a questão dos explosivos, que é competência federal. Nós temos a questão do controle de armas, que é competência federal. Nós temos a questão de fronteiras, onde nós somos parceiros do governo federal, mas a competência não é dos estados e é por onde entram as armas. Nós temos a questão também da lavagem de dinheiro. Para onde vai uma quantidade de dinheiro grande como essa que possa desaparecer sem deixar rastros num sistema que é totalmente rastreável? Então, com certeza, a grande lição que se tira de uma ação como essa é aumentar a integração entre os níveis de segurança, verticalmente, o Estado, com a União e com o município, destacar a importância das polícias estaduais, seja a camada da polícia militar, que é a de primeira resposta e proteção, seja da polícia civil, que faz a segunda resposta e a estende até o êxito na prisão dos criminosos, e também horizontal. Vou dar um exemplo. Santa Catarina tem um modelo emblemático que é a rede de vizinhos, e Criciúma ela tem uma cobertura gigantesca desse programa de vizinhos que ajudam vizinhos por redes de um aplicativo nosso. Foi extremamente importante para orientar a polícia nas suas ações de resposta e prevenção de dano. Coronel Araújo Gomes, obrigadíssima pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. Volte sempre aqui ao Estúdio I, que a gente ainda tem muito que aprender nessas questões de segurança. Obrigadíssima. Eu que agradeço, foi um prazer e uma honra. Até a próxima. E olha, o prefeito de Criciúma também falou sobre essa ação criminosa.